A gente vai agora para o nosso último conteúdo do dia, não só do dia, como da Feira Abrim 2026. A gente vai encerrar aqui a nossa programação do Abrim Talks com um tema que é essencial para o varejo físico. Antes de chamar o próximo palestrante, eu só queria lembrar para vocês que a gente tem aqui na tela o QR Code, que é a nossa pesquisa de satisfação. A gente sempre quer saber se vocês gostaram do nosso conteúdo, para sempre poder melhorar a entrega para vocês nos nossos eventos. Agora sim, a gente vai para a última palestra do dia. A gente vai fechar com esse tema que é super útil para os negócios. Vamos entender como transformar o ponto de venda em um espaço lúdico, memorável e encantador, capaz de atrair pais e crianças e gerar conexão real com a marca. Quem vem aqui ao palco conversar com a gente é o sócio fundador da Abra Retail, o Ricardo Jorgensen. Ricardo, seja bem-vindo. Que bom receber você aqui. Obrigada por participar da nossa programação. Imagina. E por topar encerrar aqui o nosso conteúdo. Olha a responsabilidade, Ricardo. Tá certo. Agora o palco é seu. Obrigado. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou Ricardo Jorgensen, sou sócio fundador da Abra Retail. Sou casado, tenho 38 anos e trabalho com marketing e promoção fazem 20 anos. E vou contar aqui falar um pouquinho para vocês sobre experiência no PDV, da importância da interatividade, a importância de ter experiências memoráveis dentro do ponto de venda. Já começou aqui a passar? Tá bom. Vou falar, então, enquanto eles vão ajeitando ali o PPT, eu vou falar um pouquinho da Abra. Nós somos uma empresa, nós somos fabricantes de móveis, tá? Mas a gente trabalha muito com projetos especiais dentro do ponto de venda. Então, a gente traz experiências memoráveis para o consumidor, trazendo um relacionamento entre marca e consumidor, para que seja um elo muito mais forte e a gente trabalhe não só apenas o consumo pelo consumo, mas trazer uma experiência diferenciada para a memória afetiva dentro do espaço do ponto de venda, tá? Acho que não foi ainda, né? Então tá, vou falar mais um pouquinho aqui. Então, assim, a Abra hoje, nós somos uma indústria, então a gente tem marcenaria, serralheria, impressão digital, parte de tecnologia, e a gente produz esses móveis. Normalmente nós somos acionados por algumas empresas de diferentes setores do varejo, e a gente atende essas empresas fabricando e trazendo essa experiência diferenciada dentro do ponto de venda. Então, hoje a gente atende desde a Nestlé, Ambev, Heineken, CVC, entre outras grandes marcas. O legal, e é uma coisa importante para a gente falar um pouquinho sobre o nosso setor, sobre a experiência dentro do ponto de venda, é que 70% da intenção de compra do consumidor é definida ali no ponto de venda. Então, normalmente, o consumidor ele vai até o local, ele já sabe hoje o preço do produto, porque ele já pesquisou normalmente na internet, porém, quando ele vai até o ponto de venda, é onde ele toma realmente a decisão. E, normalmente, ele toma decisões ali, ou pela embalagem, ou pela exposição do produto, ou a forma que a gente expõe o produto, e não sempre apenas pelo preço. Então, hoje, a gente tenta falar muito sobre experiência dentro do ponto de venda e não ficar brigando sempre pelo melhor preço dentro da loja, dentro do mercado, e a gente trazer algo a mais para o consumidor. Então, assim, quando a gente fala, né, sobre o ambiente do ponto de venda, a gente tem 3 problemas que são muito latentes. A gente tem muitas marcas, muitos produtos, são diferentes SKUs, então você tem múltiplas escolhas do consumidor. Você tem o fator tempo, que normalmente hoje o pessoal quer essa velocidade, né, de eu quero comprar rápido, eu quero ir embora rápido, eu já vou até
até a loja, eu já sei o que eu quero comprar, eu vou até a prateleira, eu retiro aquele produto e já quero ir embora, porque eu já sei quanto custa, eu já sei as informações dele, eu já pesquisei tudo na internet, então eu quero entrar na loja e só saber se é mais barato ou se é mais caro para a internet, para eu sair e já levar o meu produto. Então, assim, esse fator tempo é uma dificuldade que a gente enfrenta dentro do ponto de venda hoje. E a terceira coisa são os orçamentos enxutos, né? Então, assim, a gente tem pouca verba, a briga do preço está muito latente, então, assim, a gente tem, às vezes, poucos promotores, poucos vendedores, o lojista ali para um atendimento diferenciado, você tem uma redução na loja física de funcionários, então é uma briga muito grande desses 3 pontos. E aí a gente tem que vencer essa briga. E como a gente vence essa briga? Trazendo uma experiência diferente para o consumidor. Não simplesmente chegar numa loja e consumir aquele produto por consumir, porque eu fui até lá porque eu quero comprar o mais barato ou saber como ele funciona. Eu tenho que prender a atenção daquele consumidor. Então, a gente tem que entender que existem, falando, né, do mercado infantil, a criança, quando ela chega na loja, ela é encantada pela loja, pelo produto, pelo brinquedo, mas quem decide a compra daquela criança é o pai dela, é o adulto, é o pai, a mãe. Então, são os pais que vão decidir, ou os responsáveis, ou aquele adulto que vai decidir a compra daquela criança. Então, hoje, a gente, além de encantar as crianças, a gente tem que encantar o adulto também. Agora, né, num assunto que vocês estavam debatendo, estava falando sobre o Kids Dut, né, que é essa novidade dos adultos que agora querem colecionáveis, querem jogos de tabuleiro, querem brinquedos. E existe um dado muito interessante aqui no Brasil, que 76% dos adultos são consumidores latentes para o mercado infantil. No mundo, globalmente, esse percentual é de 67%. Então, a gente está falando que o Brasil é quase 10% acima da média como consumidores latentes, adultos como consumidores latentes, ao invés só da gente pensar no mercado infantil. Então, assim, e como que a gente gera essa experiência diferenciada no PDV? A gente tem que, primeiro de tudo, às vezes a gente pensa, né, em fazer diferentes coisas, diferentes peças, e a gente esquece que o primeiro fundamento principal de tudo é o quê? Organização. Então, se a gente vai até uma loja onde está tudo desorganizado, eu não entendo, eu me perco, eu não sei onde é, eu estou indo comprar um artigo para um recém-nascido e eu me deparo com brinquedos de 3 a 5 anos, e aí eu vejo ali jogos infantis, e aí eu estou procurando uma pelúcia, e aí eu me confundo e eu não sei, eu perco o interesse naquele lugar, porque não faz sentido. Então, primeiro de tudo, eu preciso cativar o consumidor. Eu preciso que ele entre dentro da loja e ele entenda aquele ambiente e ele saiba onde estão o gerenciamento de categoria, onde estão as categorias, onde estão aqueles brinquedos, que ele tenha uma visão orgânica daquilo que ele tá vendo, para que a decisão dele se torne mais fácil. A gente falou muito sobre o tempo. Se o consumidor entra dentro de uma loja e ele vê que ele vai perder tempo porque ele roda para um lado, roda para o outro, ele não acha aquilo que ele está querendo buscar, ele vai embora. Por quê? Porque ele já tem a decisão na palma da mão dele, que é no celular, ele pode comprar pelo computador, ele tem as vendas online hoje, que estão cada vez mais habituais dentro do consumidor. Então, assim, volto a dizer, ele foi até a loja, sabendo o preço daquele produto, então ele quer comprar aquilo, ou se for mais barato, ou porque ele tem uma necessidade rápida de ter aquilo na mão. Ele está indo para uma festa infantil, esqueceu de comprar o presente, então ele vai até aquela loja, porque se ele comprar hoje, vai chegar só amanhã na casa dele, então ele precisa daquilo agora. Então ele vai até a loja, e aí naquele momento a decisão dele não é mais pelo preço, é pela necessidade. E a gente precisa mudar um pouquinho o jogo disso. A gente tem visto muito os shopping centers, as lojas, eles estão cada vez mais decaindo. Por quê? Porque, de novo, o foco do varejo está muito o quê? No preço. E a gente precisa mudar isso. E é esse trabalho que a gente tem feito muito forte com várias marcas, que é
justamente isso, a experiência dentro do ponto de venda. A gente chama de brand experience, que é você trazer memórias afetivas, ativar dentro do consumidor mais coisas além só do consumo, mas trazer experiências memoráveis para ele. Eu vou dar um exemplo, falando um pouquinho, muita gente deve lembrar dos brinquedos da Parmalat, como chama? Eram os bichinhos, né? Os bichinhos da Parmalat, que em 1996, se eu não me engano, iniciou, a Parmalat fez uma promoção, que era os bichinhos, e aquilo virou uma febre nacional. Inclusive, essa campanha está no Guinness Book. No início da campanha, a previsão era de troca de 300 mil bichinhos. Eles chegaram a quase, dizem, né, entre 12 a 15 milhões de trocas dentro do período de 1996 até 2000. Era uma campanha para durar 6 meses, ela acabou durando anos. E o que a Parmalat fez? Ela quis trazer a memória afetiva. Ela quis fazer, era um produto que não era um produto infantil, mas é o leite que está presente, né, no consumo ali das crianças, dos pais, dos adultos, e ela quis trazer uma memória afetiva para o consumidor. Então, aquilo criou um elo diferente que fez o quê? Fez até uma mudança de hábito do consumo de um determinado produto. Se eu não me engano, dentro daquele período, o consumo do leite no Brasil, ele aumentou em 69% a mais do consumo do leite nacional, e não só da Parmalat, né? A Parmalat virou a marca principal naquele período da escolha dos consumidores, mas o principal é perceber o poder que a gente tem de mudar hábitos de consumo, sabendo trabalhar bem a forma de vender. Então, assim, ali a Parmalat ela não estava vendendo bichinhos, ela estava vendendo leite, mas ela estava fazendo o quê? Um cross-selling, trazendo ali um outro produto agregado que não tinha a ver com a marca dela, mas que trazia valor, agregava valor. E aquilo acaba ficando no imaginário. Então, voltando um pouquinho também para a experiência dentro do ponto de venda, né, que é o foco, a gente precisa primeiro organizar. O consumidor ele precisa se sentir bem dentro da loja, entendido. E a gente precisa chamar a atenção dele. Para quê? Para a gente facilitar a escolha dele, para a gente gerar encantamento, para a gente criar interação, aumentar o tempo de permanência dele, porque se ele permanece mais tempo dentro da loja, a chance de conversão de venda é muito maior. A chance da compra por impulso é muito maior. Existe um outro dado que 61% dos brasileiros compram por impulso quando vão até um supermercado ou uma loja. Só que para a gente conseguir gerar essa compra por impulso, a gente tem que permanecer o consumidor dentro da loja. E como que a gente consegue permanecer com que o consumidor fique dentro da loja? Trazendo ambientes diferentes. Hoje a gente vive no mundo onde o omnichannel está muito presente, muito latente nas nossas vidas. Então, muitas das vezes, como eu falei, antes da gente ir até a loja, a gente vai pesquisar na internet. Isso é um hábito de todos. Então, eu quero comprar alguma coisa, eu vou dar uma pesquisada na internet antes de ir na loja, para eu entender o preço, entender um pouquinho sobre aquele produto, para depois eu ir e validar aquela minha decisão de compra, se realmente aquele produto é o que eu quero, ele tá no preço que eu estou pensando em pagar. E aí, para a gente conseguir que essa pessoa vá até o mercado, que ela vá até a loja e ela permaneça, a gente tem que trabalhar a interatividade, trabalhar o digital, trabalhar a tecnologia. A gente tem falado muito sobre compras online, o mundo digital, e às vezes a gente esquece do físico e da importância da loja física justamente para gerar experiências diferentes. Por que o consumidor vai até uma loja? Ele vai para ter experiência, para pegar, para olhar o brinquedo, ver o jogo, ter uma experiência diferente do que ele tem na internet. Na internet é tudo virtual, já está cansativo isso. A gente precisa trazer
novas experiências para aquele consumidor. E qual que é a nossa maior arma? A loja física. A gente trabalhar o impacto da atenção dele com produtos diferenciados, com projetos diferentes, a forma da gente comunicar o nosso produto de uma forma diferente, mas que prenda a atenção dele. Como eu falei lá no começo, tudo está muito rápido, né? Um dos nossos grandes problemas é a velocidade. Então, como que eu vou prender a atenção dele se eu não tiver uma interatividade? Uma gôndola que está chamando a atenção dele, tem às vezes até uma vendedora digital ali que começa a conversar um pouco com ele, ou que eu possa colocar ali na ponta do dedo dele e trazer a memória dele de quando ele está na casa dele, que ele fica ali no celular digitando e procurando, que ele pode também na loja ir lá e pesquisar numa tela touch informações adicionais do produto. E aí, quando eu gero essa atenção do consumidor dentro da loja e prendo ele por mais tempo, eu tenho mais tempo da chegada do meu promotor, a chegada do meu vendedor, para tirar uma dúvida, para explicar um pouquinho além para ele e ter esse contato humano, que é muito diferente do contato online. A gente está nesse momento, né, das IAs e a gente nem sabe, na verdade, o que é real, o que não é, a gente se confunde toda hora, mas quando a gente vai para o ponto físico e a gente tem aquele contato entre humanos, aquilo é diferente, a gente tem mais... O ser humano ele tem essa habilidade de, se ele gera empatia, é mais fácil de eu conseguir comunicar, é mais fácil de eu convencer, é mais fácil de eu vender. No fim das contas, né, quando a gente fala do nosso mercado, a gente precisa vender. Essa é a nossa necessidade. Como eu consigo vender? Vender mais, comunicando mais, gerando mais relacionamento. Eu não posso apenas permitir que aquele consumidor ele consuma pela necessidade, mas eu preciso gerar uma experiência diferente para ele, para que ele lembre, quando ele chegar na casa dele, ele abrir aquele pacote, ele começar a usar aquele produto, ele lembre aonde ele comprou, a experiência diferente que ele teve dentro da minha loja, e que eu vou preferir, e que aquele consumidor ele vai preferir comprar na loja física do que comprar online. E aí ele muda um pouco o hábito dele, ele passa a comprar online aquilo que ele já sabe o que ele quer, o que é rotineiro, o que ele sempre compra. Mas quando eu gero uma experiência diferente dentro da loja, eu transformo a intenção daquele consumidor. Principalmente quando a gente fala do mercado de brinquedos. Eu atuo muito no mercado de varejo convencional, com alimentos e bebidas, que já são consumos habituais do brasileiro, do ser humano. Só que quando a gente fala de brinquedos, você não compra o mesmo brinquedo semanalmente. A gente compra café toda semana. Mas eu não compro o mesmo brinquedo toda semana. Eu compro brinquedos diferentes. Então, o setor de brinquedos hoje, ele tem uma arma muito forte, que é a loja física, que se ela é bem explorada, você consegue mudar hábitos de consumo e tirar o consumidor do digital e passar ele para o físico. Tornar experiências diferenciadas. Muitos de vocês devem conhecer as lojas da Lego, tem lojas, né, espalhadas pelo mundo inteiro. Já é uma marca centenária e que ela pega tanto crianças quanto adultos. Você vai na loja da Lego, você tem produtos acima de 3 anos, né? Mas você tem produtos mais 18 também. Eu falo da Lego, eu sou apaixonado por Lego, tenho muitos Legos, sempre que viajo, costumo comprar diferentes Legos, porque eu acho incrível, e aquilo me traz a memória afetiva de quando eu era criança, que eu ficava montando, brincava com meus carrinhos, ficava imaginando, o que eu posso construir aqui, uma garagem, isso, aquilo, outro. E aqui eu viro um consumidor, por quê? Porque eu tenho experiência com aquela marca. E eu criei experiência como? Indo numa loja, visitando, sendo impactado, tendo vontade de ficar na loja. Recentemente eu fui para os Estados Unidos e que eu me lembro, acho que eu fiquei quase 45 minutos para entrar na loja de Orlando da Lego. Tinha uma fila enorme. Ou seja, por quê? Aquele consumidor ele está indo buscar o quê? Ele está indo buscar produto? Ele está indo buscar preço? Não. Ele está indo buscar experiência. Produto e preço ele tem na internet. Experiência ele não tem. Experiência é só na loja física. Então a gente precisa
aprender a como a gente comunicar diferente. Como que eu faço isso dentro do meu PDV? E aqui eu falo um pouco sobre quiosques que criam magnetismo. E não só quiosques, mas a gente tem visto muito store in store. Ele está muito forte dentro do nosso mercado hoje em dia. Que é o quê? Eu aproveitar a ida do consumidor até uma loja e não oferecer para ele apenas aquilo que ele foi buscar, mas oferecer algo mais. Falando um pouco do setor de roupas, tem uma marca que é a ANV, que ela, dentro da loja de roupas dela, ela colocou um café e um restaurante. Ela serve almoço dentro de uma loja de roupas. Por que ela faz isso? Por que ela está servindo? Por que ela tem um café diferente dentro de uma loja de roupas? Porque ela quer gerar um hábito diferente no consumidor dela. Ela quer que ele tenha uma experiência diferente, que o consumidor dela não vai até a loja dela para comprar roupa. Volto a dizer, a compra da roupa ela pode ser feita ali na internet. Hoje, às vezes, é tão fácil, a gente compra, recebe, devolve, não quer mais, devolve, é barato, você não precisa pagar pelo produto. Então, por que eu fui até aquela loja? Porque eu quero ter uma experiência diferente. Eu tenho a oportunidade ali de sentar, levar uma amiga, sentar, tomar um café enquanto eu estou escolhendo a minha peça de roupa. E o que a gente pode fazer dentro das lojas infantis, das lojas de brinquedo? Quais são os store in stores que a gente pode gerar e criar para que a gente também mude o hábito do consumidor e faça com que aquele pai vá até uma loja, levar o seu filho para, seja brincar, ter uma experiência diferente de uma brincadeira, seja uma experiência diferente de experimentação de produto, seja uma experiência diferente de até ter um contato humano com o vendedor e entender um pouquinho mais sobre aquele produto educativo, sobre aquele produto que ele está com vontade de comprar. E a gente consegue fazer isso o quê? Fazendo algo diferente dentro do PDV. Vocês podem pegar na memória de vocês preferem ir numa loja toda bagunçada, sem nada, sem comunicação, sem interatividade? Ou vocês preferem ir até um local que você vai comprar o mesmo produto, mas você vai ter uma experiência diferente? Você vai ter uma abordagem diferente de um vendedor. Você vai sair dali entendendo sobre aquele produto que você foi comprar. Às vezes, por mais que você não compre o produto, mas você foi lá também para receber, se comunicar, entender um pouquinho mais sobre aquilo. Então, hoje a gente tem trabalhado muito, né, no nosso mercado, nas lojas físicas, como que a gente prende a atenção do consumidor. Então, são nesses momentos diferentes, onde a gente gera um impacto diferenciado dentro da loja. Eu vou colocar um quiosque interativo, eu vou colocar um totem, eu vou um brinquedo educacional, eu vou gerar interatividade. A gente está carente de interatividade. E aí, falando um pouquinho, né, algo mais simples, às vezes a gente pensa tão fora da caixa e às vezes a gente esquece do simples, que é o ponto natural, que é a ponta de gôndola. A forma de comunicar também limpa, não cheia de coisas, onde a gente pode gerar novas oportunidades para o consumidor dentro do ponto de venda. Então, às vezes, é um gerenciamento de categoria bem feito, é uma organização de prateleiras, é um estudo e um entendimento também da onde eu posiciono o meu produto, porque a gente tem isso também, né? A gente tem as prateleiras mais altas, as prateleiras mais baixas, mas a gente precisa saber também como que a gente deve expor os nossos produtos, e não só pensar em coisas diferentes, mirabolantes, tecnológicas, interativas, mas às vezes o básico bem feito, ele é suficiente. Então, a gente olhar também para o ponto natural, um corredor de gôndola, uma ponta de gôndola, e falando um pouco de ponta de gôndola, saber também da importância desse canal, a importância dessa ferramenta, que ela é um dos principais tomadores de decisão dentro do ponto de venda. Falando muito mais, né, do varejo, do supermercado, do mercado, a ponta de gôndola é um dos principais locais onde a gente vai expor aquele produto, porque é a entrada do corredor. Então, a forma como a gente expõe, se a gente expõe com clareza,
com o entendimento, isso pode trazer também a uma venda maior. Tudo que eu estou passando aqui para vocês, a intenção é o quê? A gente precisa aumentar vendas, entendeu? A gente precisa tirar um pouquinho o consumidor lá do digital e trazer ele para o físico, para que ele também entenda, se sinta confortável dentro daquele lugar. E aí, assim, falei bastante aqui para vocês sobre experiências, diferenças, coisas mirabolantes, interatividade, essa parte do digital, como criar experiências. Eu trouxe um case que eu quero passar para vocês. É um projeto que nós fizemos na Abra no final do ano passado. Foi um projeto de Stranger Things. Na verdade, era um projeto da Hellmann's, da Unilever, com Stranger Things. E o briefing era, a gente precisava trazer uma experiência diferenciada para o consumidor dentro do supermercado. E aí, junto com uma agência, nós desenvolvemos esse projeto. Se puder passar o vídeo. E aí depois eu explico um pouquinho mais para vocês. Esse projeto, ele gerou um aumento de vendas de 289% dentro dos pontos que a gente implementou essa ilha promocional. A gente não estava vendendo maionese ali. A gente estava vendendo experiência para aquelas pessoas que iam até ali. Elas não compraram aquela maionese porque elas estavam com vontade de colocar Hellmann's no hot dog delas à noite. Elas não estavam nem sabendo que elas queriam comer um cachorro-quente naquele dia à noite. Mas elas compraram maionese, talvez em alguns momentos saíram até com mais de 2 produtos ali daquela loja, porque ela foi impactada de uma forma totalmente diferente. Ela teve uma experiência. E cada vez que ela consumir aquele produto, ela vai se lembrar da experiência que ela teve no PDV. Essa experiência, quando a gente gera experiência com o consumidor, eu dou continuidade naquele consumo. Eu gerei um elo muito mais forte com ele do que a entrega de um simples produto. Eu estava ali gerando memórias para ele. Daqui a um tempo, quando tiveram crianças, a gente teve muitas crianças brincando, a gente teve o pessoal ali, essa peça, ela tinha interatividade de várias formas. Então, ela tinha som, o pessoal abria a geladeira, fazia o barulho do bicho, tinha aquela fumaça que saía de vez em quando, tinha um painel de LED dentro da geladeira imitando o mundo invertido de Stranger Things. Depois o pessoal tinha ali, eles estavam ali no mundo normal, depois eles podiam atravessar a peça e ir até o mundo invertido e ter aquela sensação que eles entraram dentro do mundo invertido e viver uma experiência diferente. Ali, a maionese Hellmann's, ela era secundária. O cliente entendeu que o principal ali era gerar memória naquele consumidor, era gerar experiência. Não era vender maionese. A venda do produto, ela vinha em segundo plano. A Hellmann's, a Unilever, entendeu que colocar o cliente em primeiro lugar não é vender e forçar um produto para ele. É criar memória, criar experiência. Volto a dizer, isso é brand experience. Isso é experiência no ponto de venda. E aí, quando eu gero uma experiência real, eu converto. Os números falam por si só, são 289% de vendas nos pontos que a gente trabalhou.
E, além do mais, não foram só, a gente não gerou só a venda naqueles pontos, mas a gente conseguiu cruzar uma linha e as pessoas tiravam foto, postavam, falavam para amigos. Tiveram pessoas que iam até o ponto de venda, até o supermercado, não porque ela queria consumir algum produto do supermercado, mas porque ela queria ver essa experiência de marca. Só que aí, naquele momento, o que eu faço? Eu vendo por impulso. Lembra aquele dado que eu falei? Que 61% dos brasileiros consomem por impulso? Está aí. O consumidor nem sabia que ele queria comprar, ele foi no mercado para viver uma experiência, e ele saiu, com certeza, com o produto da Hellmann's e, possivelmente, com outros produtos também. Quando a gente vai no supermercado, a gente não vai para comprar só um item, né? A gente vai para comprar muitos outros. Então, a gente gerou essa experiência, essa mudança ali no consumidor. E aí, né, a gente trouxe aqui para vocês um projeto bem diferente, mas a gente precisa entender também que a experiência não precisa ser cara. Que nem eu falei, às vezes uma organização, ou a gente também trabalhar com criatividade. Então, às vezes pode ser um espaço ali de papelão, pode ser um espaço ali que comunique diferente, que mostre algo, uma informação diferente para o consumidor. Às vezes, ele vai até a loja de brinquedos e ele tem uma gama tão grande de produtos, às vezes, do mesmo segmento. Eu tenho um monte de bichinho de pelúcia, mas por que eu vou comprar aquele bichinho de pelúcia? Porque esse tecido é anti-ácaro, ele é mais fofinho. Quando a criança pega e abraça, ela se sente abraçada por aquele produto. Qual o diferencial do seu produto? O que eu posso vender na loja física que eu não vendo no online? São informações, são relacionamento. Então, deixo aqui também para falar um pouquinho para vocês que não precisa ser caro. A gente não precisa só pensar em tecnologia, só pensar fora da caixa. A gente pode pensar também com criatividade e de forma barata. E aí, falo aqui, né, um pouquinho, terminando, de a gente transformar o PDV numa experiência, transformar a loja num local onde pais e filhos queiram estar junto, vivendo memórias que vão ficar para a vida toda. Não por conta daquele produto, mas por conta da experiência no ponto de venda. E aí, a partir dessa experiência, vem o consumo, e vem também a memória de que aquele produto que ele consumiu naquela loja gerou uma memória para a vida toda ali com o filho dele. Tá bom? Então é isso. Deixo aqui, o futuro do varejo está em criar conexões reais. Não é criar simplesmente a venda do produto pela venda, mas criar conexão, experiências memoráveis com o consumidor. Tá bom? E é isso, gente. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estou aqui à disposição. Alguém quer aproveitar para fazer uma pergunta para o Ricardo? Só levantar a mão, a gente leva o microfone. Alguém? Aqui. Oi, Ricardo. Eu vejo essas imagens que você está colocando aí e eu estou quase vendo uma brinquedoteca, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que você, do seu know-how, da sua expertise, que a gente pode transferir para a brinquedoteca. Sim, verdade. Como que aquilo pode encantar e fortalecer aquela experiência que é tão importante, né? E, de repente, a gente consegue até conversar um pouco, depois vou pegar aí seu contato com calma, Tá bom. porque eu observo, por exemplo, as cores. Você colocou ali, você escolheu, né? Cores básicas, né? Ambientes livres. Você tem uma visão por cima de tudo. É Sim. Bem detalhes de uma brinquedoteca, viu? Que legal. Bacana que legal. isso. Interessante. Muito obrigada, viu?